5 sinais iniciais de que você pode estar com a glicose alta na sua corrente sanguínea. No vídeo dessa semana nós falaremos a respeito de 5 sinais iniciais que podem acabar antecedendo um diagnóstico de pré-diabetes ou um diagnóstico de diabetes tipo 2. O vídeo dessa semana será dividido em duas partes, onde a primeira parte falaremos a respeito desses sinais iniciais e a segunda parte, que é a parte mais interessante, mais importante, falaremos a respeito de como você pode prevenir um diagnóstico de pré-diabetes ou um diagnóstico de diabetes tipo 2, sabendo que o diabético no Brasil já corresponde a mais de 16 milhões de diabéticos, sem contar na quantidade de pré-diabéticos, onde já passa de 40 milhões de pré-diabéticos. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final para continuar aprendendo cada vez mais. Eu quero que você aproveite para comentar aqui agora no início do vídeo se você já possui um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2, tipo 1 e de onde você está falando. Então bora para o vídeo. E o quinto sinal inicial de que você pode estar desenvolvendo pré-diabetes ou diabetes tipo 2 é a urina frequente. Se você está indo demais no banheiro para urinar, é sinal de que você pode estar com a glicose alta na sua corrente sanguínea. E isso acontece devido ao fato de que, a partir do momento que você está com excesso de glicose na sua corrente sanguínea, o corpo entende que toda essa glicose em excesso precisa ser eliminada. E uma forma de eliminar esse excesso de glicose é através da urina, através dos rins que vão filtrar toda a nossa urina e eliminar esse excesso de glicose que está na nossa corrente sanguínea. Só que a partir do momento que o corpo elimina o excesso de urina, acaba desidratando. E um outro sinal de que você pode estar com a glicose alta na sua corrente sanguínea é também a sede excessiva. Então, a partir do momento que você bebe muita água e urina em excesso, e isso não resolve, ou seja, não é apenas um dia, um momento específico do seu dia, pode ser sinal de glicose alta. Então é importante que você se atente a esse sinal para que você possa procurar um médico e assim realizar exames e consequentemente poder tratar um possível diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Então você precisa ficar atento se está indo várias vezes ao banheiro, principalmente à noite, se está com excesso de sede, ou seja, sede excessiva, pode ser sinal de que a sua glicose está alta. E o quarto sinal inicial de glicose alta na corrente sanguínea são alterações na pele, principalmente as manchas escuras no pescoço, nas axilas. Pode ser um sinal de acantose nígricas, que está relacionado diretamente com o aumento da resistência à insulina. A partir do momento que o corpo tem a necessidade em produzir muita quantidade de insulina, principalmente correlacionado com uma alimentação desequilibrada, desregrada, você pode desenvolver principalmente essas manchas no pescoço e também nas axilas, que é sinal de resistência à insulina, pois o corpo acaba produzindo uma quantidade mais elevada de insulina, mas não consegue reduzir a glicose. E esse sinal é bem específico, principalmente em pessoas com excesso de peso e também pessoas negras, onde a gente observa muito que as manchas acabam acometendo principalmente na região do pescoço, na região da nuca e nas axilas. Se você está com essas manchas e ela não sai, mesmo que se você passar uma bucha, passar um sabonete, é sinal de acantose nígricas e é sinal de que você pode estar desenvolvendo pré-diabetes ou diabetes tipo 2, então investigue imediatamente. Já o sinal inicial de número 3 é o formigamento e a queimação, principalmente na região dos pés. A partir do momento que você está com excesso de queimação, principalmente na região dos pés, pode ser um sinal de que você está sofrendo comprometimento dos seus nervos devido ao excesso de glicose na sua corrente sanguínea.
Isso é muito claro de se observar, principalmente em pacientes que não procuram atendimento médico por mais de 6 meses, mais de 1 ano, ou seja, já está com a acantose nigricans bem evidenciada, ou seja, a mancha escura, acaba tendo também essa queimação nos pés, acaba também com urina frequente, sede excessiva e a partir do momento que a glicose continua subindo, pode começar a causar danos nos nervos, principalmente dos pés. Pode também gerar formigamento, pode também prejudicar a circulação sanguínea. Então esse é outro sinal de que você pode estar desenvolvendo um pré-diabetes ou um diagnóstico de diabetes tipo 2. É importante que você fique atento a esses sinais, pois o quanto antes você procurar um atendimento médico vai ser melhor para controlar a sua glicose, mudar hábitos e assim evitar o aparecimento de complicações, pois principalmente quando o paciente acaba sendo acometido a respeito dessas lesões, principalmente nos pés, correlacionado com formigamento, com a queimação, pode ser um sinal de que você está desenvolvendo a neuropatia diabética, que é uma complicação de pacientes que não conseguem controlar a glicose e isso pode trazer sérios danos à sua saúde, principalmente à saúde dos seus pés e das mãos. Se você quer aprender mais a respeito de neuropatia diabética, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards e também na descrição. Quando esse vídeo aqui terminar, não deixe de ir lá para poder assistir e continuar aprendendo. Tá ok? E o sinal inicial de número 2 de que você pode estar desenvolvendo um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 é a visão turva. A partir do momento que você está com excesso de glicose na sua corrente sanguínea, esse excesso de glicose acaba circulando todo o seu organismo, inclusive na sua retina. E a partir do momento que você está com excesso de moléculas de glicose também na sua retina, a sua visão tende a ficar turva. E esse é um sinal claro de que a sua glicose está alta. Se você não possui um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes, você acaba percebendo de que você está desenvolvendo sim um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. É importante que você fique atento, pois um dado muito importante que você saiba é a principal causa de cegueira em pacientes idosos é devido à complicação da retinopatia diabética, que é uma complicação que ocorre a partir de lesões na retina, devido ao excesso de glicose que vai causando essas lesões na retina que pode levar à cegueira. Então, se você que está aí não cuida bem da sua saúde, está com excesso de peso, está urinando demais, está com formigamento, com a visão turva, pode ser sinal de que você já tem um diagnóstico de diabetes tipo 2 ou até mesmo um pré-diabetes e que você precisa começar a mudar esses hábitos a partir de agora para evitar complicações gravíssimas que podem ter relação direta com esse excesso de glicose alta na sua corrente sanguínea. Então fique sempre atento. Já o sinal inicial de número 1 de que você pode estar desenvolvendo pré-diabetes ou diabetes tipo 2 é a fome excessiva e também a perda de peso inexplicada. Como que funciona basicamente isso, Edu? O paciente que não tem um diagnóstico de diabetes, mas já está com a glicose alta, o corpo acaba entendendo que como está com a glicose alta somente na corrente sanguínea, não está com a glicose dentro da célula, ela precisa de energia. Então, como um mecanismo de defesa que o corpo acaba enxergando é que você precisa continuar comendo, principalmente fontes ricas em carboidratos, ou seja, aquele doce, aquela massa, para jogar essa glicose na corrente sanguínea e, consequentemente, a insulina pegar essa glicose que está na corrente sanguínea e jogar para dentro da célula. Só que,
A partir do momento que você tem resistência à insulina, você não consegue pegar toda essa glicose que está na sua corrente sanguínea e jogar para dentro da célula. O corpo só vai mandando esses sinais de que você precisa continuar comendo para dessa forma gerar maior quantidade de energia. Só que essa glicose só fica dentro da corrente sanguínea, ela não vai para dentro da célula, ela não acaba sendo utilizada como forma de energia e o corpo acaba buscando novas fontes de energia. Então o paciente, por mais que ele coma carboidratos, proteínas, gorduras, ele não consegue gerar energia a partir dessa alimentação e acaba utilizando outras fontes de energia, principalmente fontes de gordura. Então, se você tem excesso de peso e o corpo acaba enxergando que você precisa gerar ainda mais energia, ele acaba pegando esse estoque de gordura que você já tem nas suas células para gerar energia. Ou, se você tem massa muscular, o corpo também utiliza essa massa muscular como fonte de energia para você fazer as coisas do seu dia a dia, que também pode ter relação com outro sinal de diabetes ou pré-diabetes, que é a fadiga extrema devido ao fato de que você não joga glicose para dentro da célula. Então, um ponto importante é esse sinal de que você come demais e mesmo assim está emagrecendo. Pode ser um sinal muito relevante de que você está desenvolvendo pré-diabetes ou um diagnóstico de diabetes tipo 2. É muito importante que você verifique esses 5 sinais iniciais de que você pode estar desenvolvendo pré-diabetes ou diabetes tipo 2 e procurar um médico imediatamente. Mas, Edu, o que eu posso fazer para descobrir se eu tenho um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2? Aqui vão alguns valores de referência para você avaliar, por exemplo, no exame laboratorial. Lembrando que o ideal é que você procure um médico endocrinologista para que ele possa fazer uma avaliação mais completa da sua situação, da sua saúde, do seu caso, e assim te fornecer um diagnóstico de pré-diabetes, diabetes tipo 2 e assim por diante. Lembrando também, somente o médico quem poderá te fornecer um diagnóstico. Não adianta nada você pegar esses valores e assim criar um autodiagnóstico. Você precisa sim de informação, porém somente o seu médico quem poderá fornecer esse diagnóstico preciso. Então, pacientes que não têm diagnóstico de diabetes, eles mantém a glicemia em jejum abaixo de 99 miligramas por decilitro. Então, se você mantém a sua glicose em 80, 75, 90, é sinal de que você não tem diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Já pessoas que estão com a glicose em jejum entre 100 e 126 é sinal de que você pode estar desenvolvendo pré-diabetes. Então você precisa ficar atento. Já para pacientes que estão com a glicose acima de 126 é sinal de que você está desenvolvendo diabetes, principalmente tipo 2. Em relação a diabéticos tipo 1, você precisa fazer uma análise mais completa, mais detalhada a respeito de idade, a respeito de peso e assim por diante, e geralmente tem relação mais direta com desenvolvimento em período de adolescência, em crianças e assim por diante. Porém, como o foco desse vídeo é o pré-diabetes e diabetes tipo 2, se você está com a sua glicemia em 126 ou mais, é sinal de que você está desenvolvendo diabetes tipo 2. Outro exame importante é a hemoglobina glicada, que é a média da glicemia dos últimos 3 meses, ou seja, dos últimos 90 dias. E se você está com uma glicada abaixo de 5,7, é sinal de que você não tem diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Se você está com uma glicada acima de 5,7 até 6, é sinal de que você está desenvolvendo o pré-diabetes. Se você está com uma glicada mais alta, 6, 6,5, 7, 8, é sinal de que você já tem um diagnóstico de diabetes tipo 2. Outro exame importante é teste oral de tolerância à glicose, que é quando
você vai ao laboratório e eles te fornecem um líquido muito doce para tomar e aguardar 2 horas e assim medir a sua glicemia. Se a sua glicemia após 2 horas estiver abaixo de 140 miligramas por decilitro, é sinal de que você não tem um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Se a sua glicemia ficar entre 140 e 199, é sinal de que você pode estar desenvolvendo pré-diabetes, e se estiver acima de 200, é sinal de que você já possui um diagnóstico de diabetes tipo 2. É importante que você anote essas dicas, esses exemplos de valores para que você possa fazer uma avaliação sua e assim questionar o seu médico, questionar sobre como você pode lidar com a melhoria dos seus hábitos, questionar sobre um possível diagnóstico ou não. Agora, nós falaremos a respeito da prevenção de um possível pré-diabetes ou um possível diagnóstico de diabetes tipo 2. É muito importante que você fique atento a cada um deles. Eu quero que você já comenta aqui embaixo se você já possui um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2, se você teve algum desses sintomas, pois o diabetes em si, ele é uma doença muito silenciosa, então muitos pacientes acabam não percebendo esses sintomas quando acabam recebendo um diagnóstico. Por isso que é muito importante que você tenha acesso à informação e assim continuar aprendendo cada vez mais, principalmente aqui no canal, pois dessa forma você ajuda muito na propagação do conteúdo para outras pessoas e que as pessoas possam ter acesso à informação. Então, bora para as dicas de prevenção. A 6ª dica de prevenção para você que não possui diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes, mas que acaba tendo alguns pontos que podem levar você a esse diagnóstico, é beber muita água. As pessoas não estão se hidratando, principalmente devido à correria, devido ao esquecimento, pois acabam ficando com a sua atenção em outras coisas e não bebem água na dica de nada. Uma dica importante é, para cada peso corporal, para cada quilo corporal que você tem, multiplique por 35 para saber qual a quantidade de água que você precisa beber diariamente. Vamos citar um exemplo fácil aqui para facilitar o seu entendimento e assim eu quero que você coloque essa dica em prática aí na sua casa. Para cada quilo corporal você multiplica por 35, então nós vamos pegar uma pessoa de 100 quilos, multiplicar por 35 e nós teremos 3.500 ml, ou seja, uma pessoa de 100 quilos precisa beber no mínimo 3,5 litros de água. Eu quero que você faça essa conta aí na sua casa e comente aqui embaixo para que eu saiba qual a quantidade de água que você precisa tomar diariamente e eu quero que você comente também qual a quantidade de água que você está tomando. Uma forma de ajudar a prevenir um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 é se manter bem hidratado para que os seus órgãos possam trabalhar bem e assim você, com o corpo bem tratado, trabalhe com o seu organismo em maior equilíbrio. Tá ok? E a dica de número 5 para você prevenir um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 é comer mais quantidades de fibras. Hoje nós observamos muito que as pessoas não estão comendo fibras, não estão comendo legumes, verduras, folhas verdes, frutas, acabam comendo somente alimentos processados, ultraprocessados, acabam comendo somente carboidratos, comem pouca proteína, comem muita gordura e isso é um prato cheio para desenvolver um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Então é importante que você passe a comer mais fibras, se hidratar mais para facilitar um bom funcionamento do seu intestino, para que você possa encontrar esse equilíbrio melhor do seu organismo e assim evitar um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. E a dica de número 4 para você prevenir um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 é realizar exames laboratoriais, ou seja, fazer um acompanhamento médico com uma certa rotina, com uma certa frequência. O que a gente observa muito é que as pessoas não vão ao médico se não tiver nenhuma doença. Ou seja, só vai ao médico se aparecer, por exemplo, um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2.
E não funciona bem assim, principalmente em pessoas que não têm uma qualidade de vida muito boa, não têm uma alimentação muito boa, não pratica atividade física, não se hidrata bem. É importantíssimo que você faça esse acompanhamento médico para fazer, por exemplo, a cada 6 meses, a glicemia em jejum, a hemoglobina glicada e assim evitar surpresas no futuro. É importante que você entenda isso, pois dessa forma você, ao observar que a sua glicemia está subindo, a sua glicose está subindo, começar a mudar alguns hábitos na sua rotina e assim prevenir um possível diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. É muito importante que você faça exames com uma certa frequência para evitar circunstâncias como essa e surpresas no futuro, tá ok? E a dica de número 3 para você prevenir pré-diabetes ou diabetes tipo 2 no futuro é praticar atividade física regularmente. Você precisa começar a criar o hábito de praticar alguma atividade física, nem que seja uma caminhada, uma bike ao ar livre, uma hidroginástica, uma natação, uma corrida, uma dança e assim por diante. A partir do momento que você pratica sempre alguma atividade física, você acaba prevenindo muito o aparecimento de um possível diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Se você colocar essas outras dicas de prevenção, você acaba saindo muito na frente para não ser mais um pré-diabético ou diabético tipo 2 no futuro. Então, comece a praticar atividade física, musculação, crossfit, corrida, dança, a bike ergométrica aí na sua casa, a caminhada no parque, a caminhada na esteira e assim você já acaba facilitando muito para evitar um possível diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 do futuro, tá ok? E a dica de número 2, talvez a mais importante, é diminuir o consumo de carboidratos e também açúcares em geral. Se você acaba comendo mais fibras, bebendo mais água, praticando atividade física, você já tende a eliminar muito a chance de desenvolver pré-diabetes ou diabetes tipo 2. E se você acaba diminuindo o excesso de arroz, excesso de macarrão, excesso de massas em geral, excesso de doces, excesso de refrigerante, excesso de cerveja, excesso de frituras, você já diminui muito a chance de desenvolver pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Só que muitas pessoas acabam achando que pode continuar comendo por mais que a glicose ainda está em 95, 99, a glicada está em 5,6. Esses são sinais de que você, muito provavelmente no futuro, se não fizer essas medidas de prevenção, vai se tornar um pré-diabético com diabetes tipo 2. Então é muito importante que você diminua o consumo de carboidratos, de açúcares em geral, o açúcar do cafezinho, o açúcar daquele suco de laranja que já é muito açucarado em relação à presença de frutose, e isso acaba aumentando ainda mais a quantidade de glicose, a quantidade de carga glicêmica que vai causar o aumento da sua glicemia. Então, essa dica é muito importante para você começar a aplicar aí na sua rotina e assim diminuir o consumo de carboidratos, açúcares e evitar um possível diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Tá ok? E a dica de número 1 para você prevenir um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 é perder peso corporal. Muitas pessoas que estão pré-diabéticas e já estão ou estão com diabetes tipo 2 estão com excesso de peso. E o excesso de peso acaba contribuindo para o mau funcionamento do organismo. Então, o pâncreas não consegue produzir insulina de forma suficiente devido à resistência à insulina. Você não consegue praticar atividade física de forma efetiva devido ao excesso de peso. Acaba se alimentando mal porque acabou desenvolvendo hábitos alimentares ruins e isso acaba sendo uma bola de neve. Só que, a partir do momento que você entende que você precisa perder peso corporal através de uma alimentação equilibrada, uma alimentação inteligente, da prática de atividade física, do consumo de fibras regulares,
da ingestão de água com maior volume de líquido nesse caso e monitora a sua glicemia com certa frequência através de idas ao médico, você está no caminho certo para evitar um possível diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Então o vídeo dessa semana é justamente isso, para você ficar atento a possíveis sinais de diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 e também para começar a mudar os hábitos de vida que você pode mudar aí dentro da sua casa. Esse é o principal foco desse vídeo. O tratamento, a prevenção começa aí com você, dentro da sua casa, dentro dos seus hábitos de vida que irão te fornecer maior qualidade de vida, mais saúde, mais disposição e evitar possíveis diagnósticos de pré-diabetes, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, obesidade e assim por diante. E essas mudanças começam aí dentro de você, dentro da sua casa, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. Então, se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda muito no crescimento do canal. YouTube vai entender que é um conteúdo de relevância, vai jogar para mais pessoas e assim o canal continua crescendo e, consequentemente, você ajuda na propagação de um conteúdo de valor e de qualidade como aqui do canal, tá ok? E para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e assim por diante, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então continue maratonando aos vídeos do canal e assim eu tenho certeza que você vai passar a cuidar cada vez mais bem da sua saúde e, consequentemente, vai viver em equilíbrio e com cada vez mais qualidade, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.